E aí, galera, tô na área de novo. Saudades já, né? Que a gente ainda nem viveu, né? Porque a gente nem se conhece pessoalmente. Eu já tô com saudade de conhecer vocês. Paradoxal ou não? Profundo, né? Gostar dessa ideia, né, gente? Estamos aqui para mais uma aulinha. Nós começamos a entrar na sintaxe. Saímos da morfologia, entramos na sintaxe. Delícia, entramos na sintaxe. Sintaxe é a parte que estuda análise sintática, classificação dentro de uma oração, certo? Primeira aulinha nós falamos de sujeito, a classificação do sujeito, o que é um sujeito, e focalizamos muito a parte de ordem direta e ordem inversa, tá bom? Eu tô vendo aqui na gravação que às vezes aparece, olha aqui, olha para mim, aparece uma mancha, como se fosse tivesse embaçado. Eu já passei 1001 panos nessa webcam aí e não arruma, gente. Eu acho que é na lente ocular mesmo, da própria lente microscópica dessa webcam aí que deve estar suja, né? Porque eu não sei como é que eu faço. Mas enfim, o importante é que vocês entendam, tá bom? Vamos começar. Hoje nós vamos falar de uma parte mais relacionada ao predicado. Nós falamos de sujeito na última aula, agora nós vamos falar da parte relacionada ao predicado, certo? Não vamos falar do predicado em si. A gente vai ter uma aula de predicado, classificar o predicado. Agora nós vamos falar dos termos ligados ao verbo. A primeira parte dos termos ligados ao verbo, né? Porque nós temos vários termos ligados ao verbo. E hoje nós vamos falar de alguns deles. Hoje nós vamos falar dos objetos, tá bom? Nós fizemos essa tabelinha aqui na última aula, até falei da tatuagem, que é muito importante que você faça essa tatuagem. Hoje nós vamos falar de alguns termos da oração. Não vamos se ater ao predicado hoje. Nós vamos falar hoje de complementos verbais, objeto direto ou objeto indireto. Nós vamos falar hoje um pouquinho de agente da passiva. Nós vamos falar hoje de adjunto adverbial também, tá bom? Então vamos lá. Quais são os termos que estão ligados ao verbo? Os termos ligados ao verbo, ou seja, que estão diretamente relacionados a ele, são o objeto direto, que é um tipo de complemento verbal, o objeto indireto, que é um tipo de complemento verbal, o adjunto adverbial, que traz uma circunstância a mais aí para minha complementação, um termo acessório, não é obrigatório, e o agente da passiva, que indica quem faz determinada ação quando aquela minha oração está na voz passiva, tá bom? Todos esses 4 elementos estão relacionados ao verbo, tá bom? Os verbos, a gente já teve uma aula de verbo, vamos ter mais umas 2, 3 aulas de verbo. Do ponto de vista da análise sintática, permeando com a semântica, a gente consegue classificá-los em 2 grandes grupos: verbos significativos e verbos não significativos. Verbos significativos são aqueles que têm uma ação, ou uma ação, seja ela física ou mental, do meu sujeito. Eles podem ou não ter uma predicação completa, eles podem ser transitivos, podem ser intransitivos. Eles têm um significado lexical. Na minha opinião, essa é a principal característica. Você tem 4 definições para cada um, tanto verbo significativo quanto não significativo. Para mim, a mais importante é: possuem significado lexical os verbos significativos. Os verbos significativos, eles também recebem outros nomes, também são chamados de nocionais ou verbos plenos. São aqueles que eles carregam uma carga semântica em si próprio, tá? Eles têm um significado mais abrangente, maior, mais peculiar, mais notório, mais eminente, tá bom? Os verbos não significativos é o oposto. Eles podem expressar um estado, uma mudança de estado, ou uma qualidade do meu sujeito, certo? Os verbos de ligação, eles são verbos não significativos. Eles servem para ligar ao sujeito ao termo que expressa os seus atributos, as suas qualidades. Eles são esvaziados de uma semântica lexical, ou seja, lexical com relação à escrita. A significação, aquela palavra, ela não tem um significado próprio, pleno, nocional, eminente. É o contrário, são verbos copulativos, também são chamados, ou verbos de ligação. Tá bom? Vamos ver uma tabelinha aqui, ó. Pensei em você todo dia. Pensar é um verbo significativo. Por quê? Porque ele tem uma ação, uma carga notória nele mesmo. Ele tem uma significação própria. A funcionária virou diretora da empresa. Virou é um verbo de ligação, no sentido de transformar-se. Ele não tem uma significação própria. Ele simplesmente está linkando 2 elementos. Então é um verbo não significativo, não tem uma significação própria. A ideia de significativo e não significativo é ter significação própria. Eu consigo resolver os exercícios só com esse argumento.
de ter ou não a significação própria. Não precisa saber, tem complemento, não tem complemento. Eles regem tal coisa. Não, isso é uma questão da significação lexical. Vamos dividir o dinheiro? Dividir é um verbo significativo, porque ele traz uma noção de divisão, ele tem uma significação própria, tá bom? Tem vários outros exemplos. Lúcia correu, o ato de correr. Então é um verbo significativo. Nosso herói acabou derrotado. Acabou nesse sentido, aí não é a ideia de terminar, é uma ideia não, na verdade é uma ideia de terminar, né? Nosso herói acabou derrotado, ou seja, qual foi a consequência disso? Derrotou, acabou derrotado, foi como ele terminou a situação, mas a valorização da ideia não está no meu verbo. Essa é a ideia que você vai distinguir se você tem transitividade verbal ou se você tem um verbo de ligação. Quando você tem transitividade, a gente vai ver isso na aula de predicado. Quando você vai analisar um predicado, quando o núcleo do meu predicado é o verbo, eu já tenho transitividade. Quando o núcleo do meu predicado não é um verbo, é um nome, eu já tenho um predicado nominal. O predicado ele vai ser verbal quando o núcleo dele é um verbo. Então, é quando você tem uma oração que tem verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto ou indireto, ou verbo intransitivo. Agora, quando você tem um verbo de ligação, o núcleo vai ser o predicativo do sujeito. Então, esse verbo de ligação, ele não carrega a carga semântica em si, ele é um verbo não significativo, tá bom? Então, diferenciação de significativo e não significativo, tá tudo bem? É possuir significado próprio. Carregar nas costas o fardo do homem branco, como dizia na missão civilizatória de colonização da América, a marcha para o oeste. Verbos não significativos, eles trazem uma carga semântica distinta do significado em si. Eles trazem momentos, estados. Olha aqui, ó. Esta criança é obediente. É um verbo não significativo, ele não tem um significado lexical próprio. Só que quando eu falo ela é obediente, estou usando o modo presente, é um estado permanente. Esta criança ela é obediente, ponto final. Ela sempre foi, é e sempre será assim. Estado permanente da minha classificação. Esta criança está obediente. É um verbo de ligação, é um verbo não significativo, só que me indica um estado transitório. Nesse momento só ela está obediente. Esta criança ficou obediente. Opa, é um estado mutatório. Ela se transformou, ela não era obediente e virou obediente. Esta criança parece obediente, é um estado aparente. É uma impressão que eu tenho com relação àquilo. E essa criança continua obediente. É um estado de continuidade, ou seja, você tem uma ideia implícita aí que ela sempre foi obediente e está continuando nesse momento, tá bom? Então, por mais que esses verbos não significativos, eles de fato não tenham uma carga semântica própria, só que eles podem transmitir determinadas variações de estado, bom? Os verbos significativos, eu falei, eles regem a predicação verbal. Verbo significativo é aquele que vai ser, na análise de um predicado, o núcleo desse predicado. E analisando o predicado está relacionado ao verbo, e esses verbos eles podem ser classificados em 4 grandes grupos, que eu citei agora há pouco. Verbos intransitivos. Verbos intransitivos, a gente fala VI, são os verbos que não necessitam de complemento. São os verbos significativos que têm uma carga tão grande, mas tão grande que eles não precisam de complemento. Eles significam por si próprio. Nascer, por exemplo, é um verbo intransitivo. A pessoa simplesmente nasceu. Morrer é um verbo intransitivo. Morreu. Certo? Ocorrer é um verbo intransitivo. Você tem acontecer, é um verbo intransitivo, simplesmente acontece. Você não tem uma necessidade de complementar o sentido desse verbo. Esse verbo, por si próprio, ele é significativo pleno. Ele é um significativo absoluto, ele é completo. Ele não precisa de nenhum tipo de complementação. Então, ele é um verbo intransitivo, não necessita de complemento. Tá? Um verbo transitivo, por sua vez, é aquele que necessita de complemento. É o oposto de verbo intransitivo. Verbo intransitivo não tem complemento. Verbo transitivo necessita de complemento. Aí esse complemento ele pode se dar de várias maneiras, de maneira direta ou indireta. Se for de maneira direta, esse verbo é um verbo transitivo direto, VTD. É um verbo que pede complemento direto. O que é um complemento direto? É um objeto direto. Objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto sem, ou seja, com ausência de preposição.
sem preposição, tá bom? Verbo transitivo indireto é aquele que rege um complemento e este complemento ele é dado de maneira indireta, ou seja, você precisa de uma palavrinha que vai unir o verbo com o seu complemento. Essa palavrinha é a preposição. Por isso, de maneira indireta, a conexão entre verbo e complemento não está linkada de maneira direta, ela está de maneira indireta, porque tem uma preposição que é a ponte, que está ligando esses dois elementos, tá bom? Então, verbo transitivo indireto é aquele que necessita de um complemento e esse complemento ele vem com preposição. É preposicionado, é o OI, objeto indireto, tá bom? E você tem os verbos que fundem esses dois, verbos bitransitivos, que a gente fala mais bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, verbo VTDI. É um verbo que pede dois complementos. Ele pede tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. É o verbo dar, por exemplo. Quem dá algo, esse algo é sem preposição, é o objeto direto, a alguém. A ou a. O a está tanto na pergunta quanto na resposta. Esse a é uma preposição. Ele designa uma transitivação indireta. Certo? É o meu objeto indireto. Quem dá algo a alguém. Esse a alguém é meu objeto indireto. Tá bom? Certinho? Essa classificação é muito importante. Vamos falar um pouquinho do verbo intransitivo. Eu falei aquele que não necessita de complemento. Meu pai voltou, eu me casei, a criança caiu. Você não precisa, voltou de onde? Não precisa saber disso. Ele simplesmente voltou. Eu me casei, casou, beleza. Pronto. Você tem... A mensagem ela consegue ser transmitida de maneira efetiva. Você não precisa de um complemento para o meu verbo para transmitir a mensagem. O meu verbo ele carrega toda a carga semântica de maneira significativa, certo? Você pode ter alguns complementos, só que esses complementos eles são acessórios, eles não são necessários. Meu pai voltou muito tarde. O verbo ele continua sendo intransitivo. Esse muito tarde é um adjunto adverbial de tempo. Do ponto de vista da morfologia, é advérbio. Só que aí, como ele está transmitindo uma circunstância, numa análise sintática, você fala adjunto. Então, adjunto adverbial de tempo. Muito tarde, tempo, certo? Eu me casei na igreja matriz, um adjunto adverbial de lugar. A criança caiu de bicicleta, um adjunto adverbial de modo como ela caiu. Certo? Então, o que vem depois de um verbo intransitivo é o adjunto adverbial. Um verbo intransitivo ele não precisa de um complemento. Então, se vier alguma coisa depois, é um termo acessório, que pode ser suprimido daquela oração. Tá bom? São os adjuntos adverbiais. Verbo transitivo direto, ele pede complemento direto. Ele pede um objeto que é dado sem preposição. Eu comprei uma bicicleta. Como você vai identificar o objeto? Perguntando o que para o verbo. Eu comprei. Eu comprei o que? Uma bicicleta. Certo? Eles fizeram a lição. Eles fizeram o que? A lição. A resposta a essa pergunta, o que, é o meu objeto direto. Como eu não tenho preposição nem na pergunta, o que, não tem nenhuma preposição, e nem na resposta, a lição, a bicicleta, é um objeto direto. Tá bom? Note que na construção da pergunta e da resposta não há presença de preposição. Por isso a transitividade ela é direta. Foi o que eu acabei de falar. Tá bom? Verbo transitivo indireto é quando pede um complemento indireto. Você faz a pergunta, tanto na pergunta quanto na resposta, ou só na pergunta ou só na resposta, tem preposição. João gosta de Ana. João gosta de quê? De que? Ou de quem? Quando você está falando de pessoa, você não vai falar gosta de quê? Você vai falar de quem, né? Aí você não pode confundir esse quem com sujeito. Esse de quem é só porque está se relacionando a uma pessoa, não é uma coisa, né? É uma pessoa. João gosta de quem? De Ana. Tanto na pergunta quanto na resposta, você tem a preposição de. Ou seja, a preposição de que faz esse elo, esse link entre o verbo e o seu complemento. Que o verbo pressupõe, o verbo exige isso. Certo? Eu acredito na bondade humana. Se eu falar só eu acredito, não tem uma significação completa. O verbo acreditar, ele pede um complemento. Você necessita de uma complementação para trazer a mensagem que o verbo quer designar. Eu acredito em que? Na bondade humana. Tanto na pergunta quanto na resposta, você tem o uso de uma preposição. Então é muito importante você notabilizar isso, porque dessa forma você identifica a presença de um objeto indireto. Como você utiliza uma preposição, essa conexão se dá de maneira indireta. A transitividade desse meu verbo ela é indireta. Transitividade relacionada a necessitar, a suscitar. Olha que palavra legal.
para você utilizar na redação. Suscitar significa pedir algo, certo? Necessitar de algo. Então, a transitividade de verbos transitivos indiretos, elas suscitam uma preposição. Tá bom? Verbo transitivo direto e indireto é quando você tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, certo? Tem um complemento tanto direto quanto indireto. Minha mãe deu, aí é o exemplo do que eu falei. É o verbo dar, né? É o verbo mais comum. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Quem dá o quê? Ela deu o quê? Um brinquedo, objeto direto. A quem? Ao meu irmão, objeto indireto. Olha o ao como preposição, na verdade, é o a, né? A preposição é o a, que está fundido com o artigo o, certo? Pedro agradeceu o adiantamento ao diretor. Agradeceu o quê? O adiantamento, objeto direto. Ao diretor é o meu objeto indireto, certo? Que está preposicionado. A primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, por sua vez, que tem a preposiçãozinha a contraída com o artigo o, caracteriza, né, designa a transitividade indireta. Tá bom? Então, vamos prestar uma atençãozinha e ter muito cuidado com a inversão nas orações. Tá bom? Eu falei isso muito na aula de sujeito e vou repetir, vou ser bem reiterante nesse sentido. Lembre-se, ordem direta e ordem inversa. A ordem direta é o SVO, sujeito, verbo, objeto. O menino terminou a atividade. O menino, sujeito, terminou, é o verbo, a atividade é o meu objeto direto. Terminou a atividade, é meu predicado. Agora, se eu inverto a oração, a ordem inversa, ó, eu alterei a ordem SVO. A atividade, vírgula, o menino terminou. É uma das coisas que a gente vai ver na aula de pontuação, que ordem inversa pressupõe virgulação. Tá vendo? Eu coloquei a atividade, vírgula, o menino terminou. Essa vírgula, a justificativa dela existir aí, é que eu tenho alteração da ordem SVO. A gente vai ver isso na aula de pontuação. Então, tem um vírgulazinho assim, então eu não vou ter uma vírgula entre sujeito e um verbo. Não sei se eu colocar um adjunto adverbial aí no meio e tal, um predicativo deslocado, mas, de fato, quando eu tenho uma conexão direta entre sujeito e verbo, eu não vou ter uma vírgula aí no meio. Então, já que eu tenho aí, entre a atividade e o menino, terminou, o sujeito ele vai estar deslocado, tá bom? Olha esses exemplos. Eu desisto. Não existe essa manhã que eu perseguia. Qual que é o sujeito do verbo desisto? Eu. Esse verbo ele é transitivo o quê? Indireto. Ou direto ou intransitivo. O que ele é? Ele é um verbo intransitivo. Eu desisto, simplesmente. Você não precisa de um complemento. Então, eu desisto, o verbo desistir é um verbo intransitivo. Não existe essa manhã que eu perseguia. Qual que é o sujeito do verbo existir? É essa manhã, certo? Existir é um verbo intransitivo, gente. A expressão essa manhã é um sujeito e não complemento. Você pode confundir, ó. Não existe. Você vai perguntar, não existe o quê? Essa manhã, mas está errado. Perguntar o quê para existir. Tem que perguntar quem. Quem não existe. Certo? Essa manhã é um sujeito do verbo existir. O verbo existir, a pessoa simplesmente existe. Não tem uma necessidade de complementação dessa ideia. Então, essa manhã não é o complemento do verbo, e sim um sujeito desse verbo. Tá bom? Na ordem direta é essa manhã não existe. Agora, perseguia. Essa manhã que eu perseguia. Perseguir é quem persegue algo. É um verbo transitivo direto, certo? Ele precisa de um objeto direto. Qual que é o objeto direto? É o quê? É o quê, professor? O quê? Que? Hã? O quê? Hã? Oi? O que foi? O quê? O complemento, o sujeito, o complemento ou o sujeito. Sujeito ou complemento, Lucas? Fala logo, cara. Olha aqui, lê aí, ó. Seu complemento é o pronome que, o qual retoma a expressão essa manhã. Esse essa manhã é sujeito do verbo existir, não sujeito do verbo perseguir. Ele é sujeito do verbo existir e, semanticamente falando, complemento, é objeto direto do verbo perseguir. Só que, sintaticamente falando, você vai determina o complemento, é o que. Pronome relativo que é o objeto direto do perseguia.
Verbo transitivo direto, perseguir. Perseguir o quê? Que? Essa é a resposta. Tá bom? Semanticamente, do ponto de vista da interpretação do texto, o que se refere, como é um pronome relativo, ele se refere a essa manhã. Só que você não tem dois termos iguais na oração. Então, essa manhã e que são termos distintos que têm o mesmo valor semântico. Só que sintático são coisas diferentes. Tá bom? Bate outra vez com esperanças no meu coração. O meu coração bate com esperanças outra vez. Essa seria a ordem direta. Certo? Bate é um verbo intransitivo. Bate. Simplesmente bate. O meu coração, portanto, é sujeito. Outra vez com esperança são expressões adverbiais, são adjuntos adverbiais. Outra vez da ideia de repetição. E com esperança a ideia é como modo, como se bate isso. Né? Então tá só, é um termo acessório com relação ao verbo bater, que é um verbo intransitivo. Bom? Nós temos dois processos que eu nunca vi cair no vestibular, que são processos de intransitivação e transitivação. O que é intransitivação? É quando você pega um verbo que naturalmente, tipicamente, ele é transitivo, ele exige um complemento, e você transforma ele em verbo intransitivo. Olha o exemplo. Meu vizinho bebe todos os finais de semana. Beber, quem bebe, bebe algo. Beber é um verbo... É o quê? Transitivo, tá bom? Tipicamente ele é transitivo. Só que nessa construção, ó, meu vizinho bebe todos os finais de semana. Eu falei o quê? Ele bebe aí? Não. Eu consigo compreender essa mensagem? Sim. Porque está implícita a ideia de beber o quê? Bebida alcoólica. Certo? Quem nunca? Então, o verbo beber, que é transitivo, eu transformei ele em transitivo. Nessa frase, a classificação do verbo beber é intransitivo. Ele não necessita de complemento. Eu consegui transmitir a minha mensagem. Os adolescentes jogam a noite toda. Quem joga, joga algo. Joga futebol, joga xadrez, joga vôlei, basquete. Quem joga, joga algo. Neste caso, os adolescentes jogam a noite toda. A gente não sabe o que ele joga. Só que eu consigo transmitir a minha mensagem. Ou seja, eu tenho um verbo que tipicamente ele é transitivo, eu transformei ele em intransitivo. Esse processo de transformação é chamado de intransitivação. Certo? E o oposto, Lucas, é o processo de transitivação, quando você tem um verbo que ele é tipicamente intransitivo e ele vira transitivo. Quando meu filho ficou doente, vivi um pesadelo. Viver é um verbo intransitivo. Quem vive, vive. Não precisa de um complemento. Vive. É um verbo que tem uma significação absoluta. Um verbo significativo pleno, absoluto. Agora, quando eu falo assim, quando meu filho ficou doente, vivi um pesadelo. Esse um pesadelo é o complemento do verbo viver. Vivi o quê? Um pesadelo. Acaba sendo um objeto direto do verbo viver. Só que o verbo viver, por excelência, ele não necessita de complemento. Só que nessa frase, até com um recurso enfático, para dar uma ênfase, eu faço com que esse um pesadelo seja o meu objeto direto do meu verbo viver. Então eu fiz um processo de transitivação. Um verbo que naturalmente ele é intransitivo, ele não precisava de complemento, eu fiz com que ele precisasse. Entendeu? É um dos recursos mais conotativos, tá, gente? É um recurso que a gente não utiliza muito na gramática normativa mesmo, tá? Meu irmão correu uma maratona. Quem corre simplesmente corre. Tá? Agora, quando eu falo uma maratona, correu o quê? Uma maratona. Eu estou delimitando, eu estou transformando um verbo que ele é intransitivo em transitivo. Tá bom? Há verbos, gente, que eles têm mais de uma transitividade. E aí pode mudar o significado. O caso muito legal é o verbo proceder. Tais discussões realmente não procedem. Quando eu escrevo isso daí, é um verbo intransitivo. Não procede no sentido de não tem fundamento, não tem lógica. Certo? Agora, esta arrogância procede da má convivência familiar. Procede, aqui nesse caso, é o verbo proceder no sentido de originar-se. Certo? Aí é um verbo transitivo indireto. Procede de onde? Da má convivência familiar. Ou seja, dependendo da significação que o verbo apresenta dentro de determinado contexto, a sua transitividade também muda. Procede tem dois significados, não ter fundamento ou originar-se. Quando a significação dele for não ter fundamento, ele é um verbo intransitivo. Quando ele for originar-se, a sua significação, seria um verbo transitivo indireto. Outros exemplos. Frutas e verduras não deveriam custar muito. Custar muito, aí esse verbo custar tem o sentido de ter o preço. Certo? Agora, custou ao aluno entender o problema. Custou no sentido de ser difícil. Certo? Frutas e verduras não devem custar muito.
no sentido de ter o preço, é um verbo intransitivo. Agora, custou ao aluno, custa, é um verbo bitransitivo. Custou ao aluno entender o problema. Custou o que a quem? É um verbo bitransitivo. Então, custar no sentido de ser difícil é um verbo bitransitivo. Agora, custar no sentido de ter o preço é um verbo intransitivo. Isso tudo a gente vai ver na regência verbal, tá bom? Vamos trabalhar agora bastantes exemplos. Objeto. Objeto direto, indireto, preposicionado. A gente vai classificar. Professor, objeto direto, preposicionado. Existe isso? Existe. Mas o objeto direto, ele não é sempre sem preposição? Sim. Só que tem alguns casos que vem com preposição? Sim. A gente vai ver já já, tá bom? Olha esses exemplos. Eu adoro objeto direto. Adorar é um verbo transitivo direto. Quem adora, adora algo. Adora o quê? Objeto direto. Essa palavra, essa expressão objeto direto, dentro da minha frase é objeto direto. Eu gosto de objeto indireto. Opa, tem preposição, certo? Então é um objeto indireto. A seleção dos objetos é a predicação verbal, tá bom? Tomou Doril, a dor sumiu. Quem toma, toma algo. É um verbo transitivo direto. Toma o quê? Doril. Então, tomou Doril. Doril é o meu objeto direto do meu verbo tomar. Tá bom? Outubro Rosa. Abrace essa causa você também. Quem abraça, abraça algo ou alguém. É um verbo transitivo direto. Exige uma complementação sem preposição. Abrace o quê? Essa causa. Essa causa, portanto, é um objeto direto do verbo abraçar. Coma este anúncio. Quem come, come algo ou alguém. Eu escrevi só come algo, né? Mas come alguém também. Então, quem come, come algo. É um verbo transitivo direto. Come o quê? Coma o quê? Este anúncio. Este anúncio, neste exemplo, é um objeto direto do verbo comer. Tá bom? Poderia ser várias outras coisas. Cuide bem do seu pai. Quem cuida, cuida de algo. É um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo porque ele se conjuga em várias pessoas. Várias flexões ele tem. Ele é transitivo porque ele necessita de um complemento. Ele é transitivo indireto porque esse complemento se dá por meio de uma preposição. Cuide o quê? Cuide de quê? Cuide do seu pai. O do seu pai, o do é de mais o, então tem a preposição de subentendida. Por isso é objeto indireto, certo? Quem precisa, precisa-se de clientes. Tá certinho a escrita disso, precisa-se de clientes. É um sujeito aí indeterminado. O C é o índice de indeterminação do meu sujeito. Lembra que a gente falou na última aula? Agora, quem precisa, precisa de algo. Precisa é um verbo transitivo porque ele necessita de complemento. De algo, por isso transitivo indireto. Precisa-se de clientes. De clientes é meu objeto indireto. Ok? E aí nós vamos falar de um recurso enfático. O que é um recurso enfático? É determinado mecanismo linguístico que você utiliza para dar ênfase, para dar notoriedade a determinada coisa ou situação. Quando eu quero enfatizar, eu quero dar notoriedade, quero notabilizar o meu objeto direto, eu posso preposicioná-lo. Quando eu preposiciono um objeto direto, ele vira objeto indireto? Não. Professor, eu fiquei um pouco confuso. Sim, eu entendo. Porque objeto direto a gente sempre aprende, ele não tem preposição. Objeto indireto, ele tem preposição. Tá certo? Tá. Só que às vezes, quando eu quero enfatizar o meu objeto direto, eu posso colocar uma preposição na frente dele. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga. Quem bebe, bebe algo. É transitividade direta, é objeto direta. Como beber essa bebida amarga deveria ser o correto. Do ponto de vista da regência verbal, o correto é essa bebida amarga. Mas como nós estamos falando de um poema, uma linguagem literária, uma linguagem que abarca bastante elementos figurados da linguagem conotativa, eu posso utilizar uma preposição aí para enfatizar que beber, eu estou falando da bebida amarga, eu estou enfatizando o meu objeto. Tá bom? Então, beber, quem bebe, bebe algo. Pede objeto direto. Só que o objeto, nesse caso aí, é dessa bebida amarga. É um objeto direto preposicionado. Então, quando você vê que é um objeto direto, o verbo ele pede um objeto direto.
Só que tem uma preposição na frente, então você fala que a classificação é objeto direto preposicionado, tá bom? Dessa bebida amarga é um objeto direto preposicionado, tá bom? Porque eu estou enfatizando ele. Você pode utilizar um objeto direto preposicionado quando o pronome indefinido se refere a pessoas. Ó, Ana não cumprimentou a ninguém. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Não quem cumprimenta a alguém. Eu vou cumprimentar a alguém. Cumprimentar com U. Cumprimentar. Cumprimento é esse ato. Cumprimento com O é medida. Pega uma regra e medir determinada coisa, tá bom? Então, cumprimentar exige uma transitivação direta. Cumprimentar alguém. Só que aí, ó, cumprimentou a ninguém. Você tem um pronome indefinido que é ninguém, que está se referindo a um conjunto de pessoas. Quando você coloca esse a na frente, por mais que a regência do verbo seja direta, você está notabilizando ninguém. Você está dando ênfase a esse pronome indefinido ninguém. Você está dando um recurso enfático. Por isso que a ninguém aí é um objeto direto preposicionado. Quando a ideia é partitiva, ele bebeu do próprio veneno. Bebeu, quem bebe, bebe algo. Do próprio veneno, olha eu enfatizando que a ideia do veneno. Certo? Com pronome oblíquo tônico, lembra aquela tabelinha de pronomes? Ninguém entende a ti. Entende algo ou alguém. Ninguém entende algo ou alguém. Certo? Agora eu coloquei a ti, eu coloquei o a na frente. Eu estou enfatizando a ideia. O pronome oblíquo tônico, ti, está sendo enfatizado pela preposição. Por mais que a ti seja objeto direto, é um objeto direto preposicionado, porque o a é uma preposição. Tá bom? Para evitar ambiguidade, eu posso utilizar um objeto direto. Devorou o leão ao caçador. Devorou o leão ao caçador. Ao caçador aí é o meu objeto direto preposicionado. Por que ao caçador não é sujeito, professor? Porque não existe sujeito preposicionado. Aí você tem dois elementos substantivos, ó, leão e caçador. Um tem que ser sujeito, um tem que ser objeto. Qual que vai ser o sujeito? Ou aquele que não tiver com preposição. Então, o leão é sujeito. Então, como que seria na ordem direta? O leão devorou ao caçador. Quem devora, devora algo. Certo? Então, devorou o caçador seria o correto. Só que você utiliza ao para evitar ambiguidade. Porque se eu escrevo assim, ó, devorou o leão o caçador. E aí? Quem devorou quem? Devorou o leão o caçador. O leão devorou o caçador ou o caçador devorou o leão? Esse efeito de bugar nossa mente, não saber quem que é quem, com quem que está se referindo, qual é a referência explícita, chamamos de ambiguidade. Essa dupla significação, duplo sentido, dois, guidade, sentido. Então, você utiliza o a preposição a, para falar que o caçador é o objeto da minha ação, certo? Por mais que seja um objeto direto preposicionado. Para evitar ambiguidade, eu coloquei o ao. Com a palavra Deus, isso é muito comum. Amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Amar, quem ama, ama algo ou alguém. Não ama a algo ou a alguém. Ama algo ou alguém. Não precisa do a. Só que você coloca sempre quando você fala Deus, amar a Deus. Você está enfatizando a palavra Deus, você está dando um realce, você está notabilizando essa ideia, tá bom? Enviando e-mail para vários contatos. Você mandando os e-mails para os contatinhos, né? Quem envia algo a ou para alguém, certo? Enviar o quê? E-mail. É um objeto direto. Quem envia algo a alguém. Enviando e-mail. E-mail é o meu objeto direto. Para vários contatos. É o meu objeto indireto, certo? Uma mãe pode até esquecer o dinheiro que te emprestou, mas nunca vai esquecer a Tupperware que você levou comida. Quem empresta algo ou alguém. Uma mãe pode até esquecer o dinheiro que te emprestou. É um verbo transitivo direto e indireto. Emprestou o quê? O dinheiro. A quem? A ti. No caso, te. Te é a mesma coisa que a ti. Certo? Uma mãe pode até esquecer o dinheiro que te emprestou. O dinheiro que te emprestou. Quem empresta algo a alguém. Emprestou o quê? O dinheiro. A quem? Te. Esse é o objeto indireto. Te significa a ti. Então, te é o meu objeto indireto e o dinheiro é o meu objeto direto.
Vamos prestar atenção ao registro. Sabe o que eu tô pensando na minha mandioca? Olha que vulgar, né? Quem? Jamais somos vulgares, né? Imagina. Em contextos informais, gente, a preposição ela pode ser omitida. Observe que a preposição foi omitida na pergunta. Sabe o que eu tô pensando? Na verdade, quem sabe, sabe de algo, sabe de algo. Então, sabe em que eu tô pensando? Quem pensa, pensa em algo. Então, sabe em que eu estou pensando? Num registro mais coloquial, em várias situações que são um tanto quanto informais, você emite a preposição na pergunta. E essa preposição, ela veio na resposta. Sabe o que eu tô pensando? Na minha mandioca, ó, na. Em mais a. A preposição tá ali, em. Só que na pergunta eu omiti, porque é um registro coloquial, linguagem oral, não necessita você falar de maneira certinha, tá bom? Você tem outras classificações com relação ao objeto direto. Você tem objeto direto preposicionado, que nós já vimos para dar aquela ideia de ênfase. Nós temos objeto elíptico, cognato e pleonástico. Vamos lá, vamos com calma. Elipse do objeto. Objeto elíptico. Quando eu falo objeto elíptico, ó, recupera-se pelo contexto. Comi demais na festa ontem. Quando eu falo comi demais na festa ontem, dá aquela ideia até de um processo de intransitivação, certo? Você tem um verbo que é transitivo, que é o verbo comer, quem come, come algo, ou alguém, e você transforma ele em transitivo. Só que nesse caso, eu não estou falando necessariamente de um processo de intransitivação. Porque imagina, você tem um texto falando assim, nossa, comi batata frita, comi crepe, comi um monte de coisa. Aí você coloca essa frase, comi demais na festa ontem. Esse comi demais, eu estou emitindo meu objeto. Comi o quê? Não sei. Tá elíptico. Só que de acordo com o contexto, eu sei que eu comi batata frita e comi crepe. Então, quando eu falo de objeto elíptico, no caso aí é um objeto direto elíptico, eu tenho que recuperar pelo contexto. Se no contexto do meu texto eu tenho os objetos a que o meu verbo faz referência, eu consigo entender que o objeto nesta frase ele está de maneira elíptica. Ele é um objeto elíptico. Ele está apagado, ele está oculto aí. Tá bom? Então, objeto elíptico é um objeto que está oculto. Pode ser tanto direto quanto indireto. Pode ter preposição, como pode não ter preposição. Ontem eu li a tarde toda. Você sabe se ele é um livro. Está elíptico essa ideia. Está subentendido. Tá bom? Por isso, objeto elíptico. Objeto cognato. Cognato vem de natismo. Ideia de inatismo. Quer dizer, aquela parte cognata. Está relacionado ao mesmo campo semântico, campo de sentido. A gente pela até um pouco para a morfologia. Ó. Sonhei o sonho dos deuses. Sonhar e sonho são palavras que, vamos retomar a aula de morfologia, tem a mesma raiz, certo? A raiz é aquele morfema originário que dá origem às outras palavras. Então, sonhar ou sonho são palavras que têm o mesmo elemento cognato, certo? Mesmo raiz, a mesma raiz, certo? Mesmo radical também, né? Mesma raiz e o mesmo radical, que é o SONH, certo? O mesmo radical. Sonhei o sonho é meu objeto direto. Quem sonha, sonha algo, certo? Ou, se você dependendo do contexto, pode ser um verbo intransitivo. Quem sonha simplesmente sonha, é um verbo intransitivo. Nesse caso, como nós estamos falando de uma linguagem conotativa, sonhei o sonho. O sonho é meu objeto direto do verbo sonhar. Só que o sonho e sonhar são verbos que têm a mesma raiz. Então é um objeto direto cognato. Certo? Objeto, chorei lágrimas de sangue. Olha que hiperbólico. Chorei lágrimas. Quem chora, chora lágrimas, é óbvio. Por mais que não tenha a mesma raiz, não tenha o mesmo radical, só que está relacionado ao mesmo campo semântico, não precisa ser a mesma significação léxica, não precisa ter a mesma raiz, o mesmo radical. Pode ser elemento semântico, elemento de sentido que aquilo está se referindo. Quem chora, chora lágrima, é óbvio que vai chorar lágrima. Certo? Então, é um objeto cognato. Chorei lágrimas. Também é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Só quando eu coloco complemento na linguagem mais conotativa, eu estou falando de um objeto direto. Chorei o quê? Lágrimas. Um objeto direto, cognato, porque estão relacionados ao mesmo campo semântico. Tá bom? E o objeto pleonástico, por fim, ele é aquele que é repetitivo.
você tem uma redundância, uma prolixidade, você está dando ênfase. Os livros, dei-os aos interessados. Quem dá algo a alguém. Dei, os é o objeto direto e os livros também é o objeto direto. Você tem dois objetos diretos para o mesmo verbo e os dois é a mesma coisa. Os e os livros é a mesma coisa, é o mesmo referente semântico. Então é pleonasmo. As violetas na janela não lhes poupei água. O lhes e as violetas, as craseado, é o mesmo objeto indireto. Certo? Quem poupa algo de alguém ou a alguém. Poupei água, objeto direto, as violetas. As violetas é meu objeto indireto. Assim como lhes também é meu objeto direto. Lhes e as violetas é a mesma coisa. Então, eu estou escrevendo de maneira repetitiva. Isso jamais faça na redação, porque está erro de concordância. É um pleonasmo. O pleonasmo é uma figura de linguagem de sintaxe que traz essa ideia de redundância, de prolixidade. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, chovendo molhado, fato real, estreia, nova novela. São coisas que são pleonasmos. Tipo, é sério, óbvio. Você fala, ai, tolo, óbvio isso. É a mesma coisa. Os livros, dei-os aos interessados. É a mesma coisa. É óbvio. Dei-os aos interessados. Óbvio que você deu os livros. Não precisa retomar. Então, quando você tem essa retomada, você fala que é um objeto pleonástico. Esse objeto ele pode ser tanto direto, como no primeiro exemplo, objeto direto pleonástico, quanto no segundo, objeto indireto pleonástico. Tá bom? Você pode fazer uma topicalização do objeto. Quando você transpõe o objeto para o início da sentença, isso é topicalizar, é colocar em ênfase no começo. Aí, Arlindo, vai uma feijoada? De feijoada eu gosto. O certo da ordem direta seria, eu gosto de feijoada. Só que de feijoada eu gosto. Eu gosto mesmo. De feijoada eu gosto. Olha como que eu enfatizei a ideia. Eu notabilizei de feijoada. De feijoada é um objeto indireto do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Eu coloquei o meu objeto indireto na frente para justamente dar uma notoriedade, dar uma ênfase maior. Coloquei ele num palanque para todo mundo ver. Tá bom? E tônica. Isso eu não bebo, mas um suco de uva eu aceito. Quem aceita, aceita algo de alguém. Aceita o quê? Aceita um suco de uva. O certo seria, eu aceito um suco de uva. Só que eu coloco um suco de uva antes para justamente dar essa notoriedade. Aí é um objeto direto, um suco de uva, não tem preposição. Aceito o quê? Um suco de uva. Um suco de uva é meu objeto direto. Eu coloquei ele antes, eu topicalizei ele para dar ênfase. Tá bom? Algumas estruturas topicalizadas geram objeto pleonástico. Certo? Tem que prestar atenção. Há ainda estruturas que fazem transformações profundas e o objeto ele transforma-se em sujeito da oração. Essa casa bate bastante sol. Essa casa bate bastante sol. E aí? Não deveria ser nessa casa bate bastante sol? Então, às vezes, você pode gerar uma confusão. Essa casa bate bastante sol dá a ideia errada de que bater o sujeito de bater seria essa casa bate. Só que na realidade o sol bate na casa. Então, às vezes você topicaliza o objeto de maneira errada. Fica pleonástico. A carne seca já deu uma fervura, já tirou aquela gordura. Ela já deu uma fervura, você confunde em sujeito. O objetivo, é o que eu disse isso, há ainda estruturas que fazem transformações profundas e o objetivo transforma-se. E o objeto transforma-se em sujeito da oração, não o objetivo, né? O objeto transforma-se em sujeito da oração. O sol bate bastante nesta casa. Nesta casa deveria ser um objeto indireto. Só que quando você topicaliza, você coloca essa casa bate bastante sol. Acaba virando sujeito, né? Essa casa. Fica até confuso de se entender. Então evite esse tipo de topicalização que gera uma confusão entre objeto e sujeito. Certinho? Terminamos. Falamos da primeira parte dos termos ligados ao verbo. Falamos de objetos. Os verbos classificados em transitivo direto, transitivo indireto, e bitransitivos ou intransitivos. Falamos dos objetos. Resolvemos bastante exercícios com relação a isso já. Certo? Na próxima aula a gente vai falar dos outros elementos ligados ao verbo. Vamos resolver uns exercícios. Eu não tinha selecionado previamente. Vamos resolver um pouquinho na ordem, então. Verifique-se a ocorrência do objeto direto pleonástico em as que o viveram ou são, como eu, os mortos-vivos, ou apenas os desencantados. Não tem nada de pleonasmo aí. Esses 10 anos esvoaram-se
me, como 10 meses. Nada de pleonasmo. Já vamos para a alternativa correta, vai a D. Simplesmente este momento culminante, raras são as criaturas que o vivem. Este momento culminante, objeto. O vivem, o é outro objeto, é a mesma coisa. Por isso eu tenho um objeto direto pleonástico. Certo? Vamos ler essa charge. Esse juiz nada o escapa. Uso indevido do pronome. O que motivou o apito do juiz foi a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. Ênclise é quando você coloca um pronome antes do verbo. Não é o caso. Ó. Esse juiz nada o escapa. Ele falou que está errado. O juiz apitou. Falou que o pronome está errado, está sendo utilizado de maneira errada. E ele está justificando que esse pronome está de maneira errada porque deveria ter empregado a ênclise. Não. Olha por que é a alternativa B. O uso de um objeto direto no lugar de objeto indireto. Ó, esse juiz nada o escapa. Uso indevido do pronome. Nada o escapa, na verdade, deveria ser nada lhe escapa. Escapa de alguém. Então, eu utilizei o é um objeto direto. O lhe refere-se ao objeto indireto. Lembra quando nós falamos de pronome? Pronomes oblíquos? Eu enfatizei muito para vocês que o, a, os, as funcionam como objeto direto. A maioria dos exercícios vai trazer isso aí. O, a, os, as, objeto direto. Decora isso, gente. O, a, os, a, objeto direto. Lhe, o lhes, objeto indireto. Tá bom? Então aí deveria ter sido utilizado lhe. Tá bom? Exercício 3 da Unifesp. Explicitando-se os complementos dos verbos eu cuido, eu respeito, obtém-se em conformidade com a norma padrão o quê? Segurança da criança no trânsito. Criança no trânsito. Eu cuido, eu respeito. Eu cuido, quem cuida, cuida de algo ou alguém. Então eu cuido dela. Quem respeita, respeita alguém. Então, eu a respeito. Certo? Então eu cuido dela, eu a respeito. De outra forma de se você reescrever essa frase. Se eu falar assim, ó, eu cuido dela, eu lhe respeito, não, seria respeitar a alguém, não, é respeitar alguém. Então não é lhe é pronome que diz respeito a um objeto indireto. Não é isso que eu quero. Eu lhe cuido e respeito. Não. Cuido e cuidar e respeitar exigem uma transitivação direta. Então tem que ter o a, o, tá bom? Não lhe. Então todas se tiver letra errada. Esse daqui eu não quero fazer. Vamos ver esse aqui, então. Até que 13 tiros nos acordam, e com horror digo tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem. Que ao homem acuado, que a esse não nos matem. Ó, homem acuado e a esse é a mesma coisa, é um objeto preposicionado, certo? Objeto direto preposicionado, e objeto direto, que não nos matem. Que mata, mata algo ou alguém. Certo? Não nos matem. Esse nos é meu objeto direto. Não tem preposição. Não nos matem. Matem-nos. Beleza? Então, objeto direto preposicionado e objeto direto. Alternativa C. No caso deste procedimento, quando realizado, há problemas insolúveis. Os termos grafados com letras maiúsculas exercem a função sintática de o que há? Problemas insolúveis. Perguntei o que por um verbo. Esse verbo, por que jamais problemas insolúveis poderia ser sujeito? Alguém sabe? Porque a é um verbo impessoal. Lembra? Quando você tem um verbo impessoal, como o haver, no caso, né? Você tem uma oração sem sujeito. Então, não tem sujeito nessa oração. O complemento desse verbo é o objeto direto, porque não tem preposição. Tá bom? Joinha? Aqui tem mais exercícios de classificação de objeto direto, objeto indireto. Vocês podem estar fazendo bastante, tem muito. Eu coloco bastante exercício aqui para vocês. Ó. Vamos resolver esse aqui, que é um exercício mais difícil. Ó. Dê a função sintática do pronome me nas frases. Deu-me um botão de flor de laranjeira. Quem dá algo a alguém. Deu-me um botão de flor de laranjeira. Um botão de flor de laranjeira é meu objeto direto, é o algo que eu estou dando. Quem dá algo a alguém. O me é esse a alguém. Certo? Me significa a mim.
Dar é um verbo bitransitivo, quem dá algo a alguém. Deu a mim, então o me é um objeto indireto, um botão de flor de laranjeira é um objeto direto, ok? Então o me nessa primeira frase ele é objeto indireto. O diretor arremessou-me ao chão. Quando ele fala da função sintática, ele quer saber a função sintática, se é objeto, se é predicativo, se é sujeito, se é objeto direto, indireto. Bom, ele quer saber isso. O diretor arremessou-me ao chão. Quem dar, eu escrevi dar. Na verdade não é dar, né? É arremessar. Quem arremessa, arremessa algo em algum lugar. Então, arremessar, arremessou-me ao chão. Arremessou o meu é um objeto direto. Arremessou a mim ao chão. Certo? Então, o me é o meu objeto direto. Esse algo, não tem necessidade de preposição. Desesperado é a mesma coisa, tá? Desesperado deixou o cravo. Pegou do papel escrito e rasgou. Pegou do papel escrito. Quem pega, pega algo. Ou alguém, né? Mas do ponto de vista gramatical, pegar é pegar algo. A gente usa na linguagem afetiva, na linguagem maliciosa, na linguagem informal, a gente fala em peguei alguém. Tá? É diferente da linguagem da norma culta. Quem pega, pega algo. Pegou do papel escrito, pegou o quê? Deveria ser o papel escrito, só que eu tenho do. Estou enfatizando esse meu objeto com uma preposição. Então ele é objeto direto preposicionado. Certo? Não desconfiei do negociante e fechei a porta. Quem desconfia, desconfia de algo ou alguém. Então, não desconfie do negociante, se do negociante é um objeto indireto, porque ele é o complemento de um verbo que exige um objeto e é feito de maneira indireta por meio de uma preposição. Tá bom? Qual a função sintática do termo em destaque? Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtara-mo no abraço. Olha que exercício difícil. É um trecho do Quincas Borba ou do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Meto a mão no colete e não acho meu relógio. Estou falando de um furto. É Quincas Borba esse texto. Tá bom? É um livro que ano passado estava na lista da FUVEST. Eu não sei se ainda está este ano. Furtar é um verbo bitransitivo. Quem furta, furta algo de alguém. Furtara o relógio de mim no abraço. O relógio é o meu objeto direto. De mim é o meu objeto indireto. Certo? Furtara-mo é quando eu junto me mais o. Posso fazer isso? Posso. Machado de Assis ele é um realista. E, na minha opinião, o melhor escritor do Brasil. Se vocês não leram, leiam o conto O Alienista e principalmente o conto O Espelho. São contos excepcionais, vocês têm que ler. E ele tem uma linguagem fácil de se entender, só que ele utiliza assim, alguns rebuscamentos, como por exemplo isso, furtar amor no abraço. Você vai falar isso, nossa, pro policial, você vai fazer um boletim de ocorrência e fala, policial, o ladrão furtar amor no abraço. Você não vai falar isso, é uma linguagem muito rebuscada. Então, furtar a me o relógio. Furtar o relógio de mim é a mesma coisa. Furtar a mo é a mesma coisa que furtar o relógio de mim. Então ele fundiu o me mais o o. Então o mo, nesse caso, qual é a função sintática? Objeto direto mais objeto indireto. Objeto direto no que diz respeito à referência ao relógio e objeto indireto no que diz respeito a me, que significa de mim. Tá bom? Sugestãozinha de tarefas para vocês do material do poliedro. Terminamos a primeira aula com relação aos elementos relacionados ao verbo. A próxima aula a gente continua falando disso aí, tá bom? Um beijo, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, chama o pai.